Graças e paz, irmãos. Uma boa noite a todos e todas. Que o Senhor possa te abençoar, né? E também glorificar a Deus por você abrir a porta da sua casa, você dedicar esse momento para juntos partilharmos a palavra de Deus. E eu quero, nesta noite, uma noite tão especial como de hoje, domingo de Páscoa, eu quero poder fazer uma leitura com você, e você que está com a sua Bíblia ou algum aparelho, smartphone, ou enfim, que tenha, eu quero te convidar a abrir no livro de Mateus, no capítulo de número 28, texto bem conhecido. Mateus capítulo 28, versículo de número 13 e 16. Melhor, versículo 10, diz assim, Mateus capítulo 28, versículo 10. Então Jesus lhe disse: não tenha medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirigem à Galileia e lá eles me verão. Também quero ler uma outra parte, que é o versículo 16, agora sim o 16, que diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado, e quando viram Jesus, o adoraram. Alguns ficaram em dúvida, ou alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, eu gostaria de fazer um momento de oração com você, antes de necessariamente seguir aqui o texto. Se você puder, onde você estiver, feche teus olhos ou cubra sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por ter a rica oportunidade de conhecer o teu Filho Jesus e reconhecê-lo como nosso Senhor e tudo aquilo que Ele passou por nós. Mas também reconhecer que esse Jesus ressuscitou e hoje está à direita de Deus, assim como é o cabeça da igreja, é aquele que também virá buscar essa igreja. Dentro dessa fé e desse entendimento, nós te agradecemos, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco dentro das verdades aqui citadas do livro de Mateus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra de Deus, tem aqui a narração de Mateus falando sobre o episódio da ressurreição de Cristo. E o texto vai nos dizer que o próprio Jesus aparece para as mulheres e ele dá uma informação para elas. E a informação era que eles fossem para a Galileia, pois lá eles o veriam. Bom, Jesus, antes mesmo de entrar em Jerusalém, ele vai ensinar e falar aos seus discípulos como iam suceder as coisas nesse período entre a sua crucificação até o terceiro dia. Então, para fortalecer esse entendimento, eu quero fazer uma leitura com você que está no livro de Marcos. O livro de Marcos vai nos falar algo interessante no capítulo 14.
E Jesus vai explicar exatamente sobre isso quando ele vai partilhar a Santa Ceia. Ele vai informar os discípulos sobre a necessidade dele ir a Jerusalém e também como ele iria ser, na verdade, ali manietado, por fim crucificado em Jerusalém. Ele também diz isso no Monte Hermon, quando ele pergunta para os discípulos quem ele era. E aí os discípulos, entre eles Pedro, afirma que tu és o Cristo, Filho de Deus. Então quando isso é revelado a Pedro, ele vai dizer que era lícito, era necessário que o Filho do Homem fosse levado a Jerusalém e ali preso pelos fariseus, os saduceus e por fim crucificado. Mas Jesus por várias vezes vai dizer aos discípulos sobre um momento de se reencontrar. Ele diz em Marcos capítulo 14, versículo 28, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Então o tema dessa ministração de hoje é o reencontro na Galileia. Sabe, quando Jesus ressuscita e ele é visto pelas mulheres, né? Em especial Maria Magdala ou Madalena, ele dá essa informação, que ela deveria dizer aos discípulos que Jesus ia cumprir o combinado, que ele, além de ressuscitar, reencontraria com eles na Galileia. E é exatamente isso que ele fará. Eu gosto muito desta informação de Jesus. E eu gosto muito de como Jesus vai apontar isso. Porque, na verdade, ele está dizendo que ele vai estar lá, muito antes dele ser crucificado. Ele libera uma palavra assertiva. Ele não tinha medo do que poderia acontecer, como se isso pudesse impedir ele desse reencontro. E eu penso que reencontrar boas pessoas, né? O reencontro tem um ar de satisfação muito grande. Principalmente a oportunidade de reencontrar alguém que você ama. Reencontrar, imagina quando você se separa de alguém por algum motivo, por trabalho, ou porque você foi morar longe, e é uma pessoa que você criou um afeto muito grande. Então quando você reencontra essa pessoa, esse sentimento, até mesmo, né, casais que por uma questão de trabalho ou viagem acaba se separando, ou pais dos filhos, né, por uma questão de distanciamento, como hoje nós estamos enfrentando aí esse distanciamento, esse isolamento social, né? Nós não podemos estar juntos, né, como de costume da igreja. Então o reencontro é algo que enche a nossa alma de esperança. Na verdade, o reencontro faz-nos pensar e refletir o real valor de uma presença. E é exatamente isto que vai acontecer com os discípulos. Eles estavam, na verdade, sentindo a ausência desse Jesus. E aqui no texto de Marcos, no versículo anterior ao que eu li, Jesus cita uma profecia de Zacarias, né, no final, parte C, diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E é exatamente isso que acontece com os discípulos. Eles ficam desorientados. Mas antes de tudo isso, Jesus já tinha deixado uma palavra. Ele disse: eu vou antes que vocês, estarei na Galileia, eu vou me apresentar lá. Veja, irmãos, como Jesus, ele tinha a certeza do cumprimento da vontade de Deus. Ele tinha a segurança
que ele iria ressuscitar no poder do Espírito, ele tinha a convicção que o plano de Deus ia dar certo. Mas nem sempre nós estamos com o coração tão aquecido ao ponto de acreditar que o reencontro é possível. Há pessoas que vão perdendo a esperança, vão perdendo ali aquele vigor. Os discípulos estavam assim. Por mais que Jesus havia dito que ele seria crucificado, por mais que Jesus havia dito que ele ressuscitaria e iria para Galiléia, eles não iam cumprir essa agenda, eles não estavam com o coração nisso. Até porque eles foram apanhados de uma maneira muito violenta. Jesus foi crucificado de uma maneira extremamente violenta. Ele foi caçado como se caça um animal. Ele foi buscado, foi encontrado ali no jardim, como se ele fosse um devedor de alguma coisa. Mas a agressividade com a qual Jesus foi manietado, foi levado e foi crucificado, na verdade é a agressividade do peso do pecado sobre a raça humana. Foi por isso que ele pagou um preço tão rigoroso. Mas ele tinha uma palavra de esperança. E a palavra dele é: nós vamos, depois de tudo isso, vamos nos reencontrar na Galiléia, onde tudo começou. Aleluia! Aonde tudo começou, eu vou estar lá. Agora, no texto de Mateus, que nós estamos aí lendo, no capítulo 28, versículo 16, os discípulos, por fim, eles respondem. É evidente que Jesus aparece em outros momentos, como a gente vê registrado em João 22, também no final de João. Jesus vai aparecer em outros momentos aos discípulos. Mas aqui, na narrativa matiana, Mateus vai dizer que nesse reencontro de Jesus, todos eles viram Jesus. Todos o viram. Sabe por quê? Porque quem tinha marcado aquele reencontro foi o próprio Cristo. Foi o próprio Jesus que havia marcado aquele encontro, aquele reencontro. E eu acho linda a maneira como Jesus trata os seus discípulos. Olha o que ele diz para as mulheres. Olhando com um pouquinho mais de calma, Jesus vai dizer para elas assim: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia e lá eles me verão. Olha como Jesus trata os discípulos. Olha como Jesus trata aqueles que creem nele. Aqueles que creem na obra que o Pai realizara através da vida do Filho. Ele diz assim: ei, diga aos meus irmãos que nós vamos nos reencontrar. E eu quero tomar essa palavra como uma palavra profética para as nossas vidas. Para dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos dará a oportunidade de nós nos reencontrarmos. O Senhor vai nos dar novas oportunidades. Por isso, não permita mudar a sua agenda, mas que a sua agenda esteja aliançada com a agenda de Cristo. O versículo 16 desse mesmo capítulo vai dizer: os 11 discípulos, eles partiram para Galiléia e eles foram para aquele monte onde Jesus costumava falar, no Monte das Oliveiras. Eles vão àquele lugar, sabe, aquele lugar na Galiléia,
Era o lugar onde Jesus sempre ia. Era um lugar de encontros repetitivos, encontros. Era um lugar onde eles sabiam que Jesus tinha a alegria de estar com eles. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus tem a alegria de estar conosco. E nada pode impedir isso. Nem mesmo a morte pôde impedir Jesus de se reencontrar com os seus discípulos naquele lugar familiar. Naquele lugar onde eles compartilharam muitos momentos. E assim nós somos como igreja. Assim nós somos como aqueles que confiam em Cristo. Nem mesmo situações extremas podem nos separar para sempre. Até os irmãos que nós temos perdido por causa dessa crise, por causa dessa doença, essa pandemia. Até esses irmãos, assim como todos os outros, todos nós vamos nos reencontrar. Porque essa é a palavra de Cristo. Nada pode nos separar eternamente. Porque o nosso irmão primeiro, o Filho unigênito, aquele pelo qual nós somos co-herdeiros, o primogênito, a primícia daqueles que ressuscitaram, é o Cristo. Ele garante isso. É por isso que ele diz aos discípulos, porque ele cumpriu um plano que nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus, como diz o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12. Todos quanto o receberam o direito de serem filhos de Deus. É por isso que ele trata os discípulos como irmãos. E eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer que esse Cristo, ele pode garantir o reencontro dos seus. Porque nem a morte pôde detê-lo. Nem mesmo a morte que separaria o homem para sempre pode deter a Cristo. Então esse mesmo Cristo pode garantir que você e eu sempre teremos a oportunidade de estarmos com Ele. Mas nesse cenário da Galileia, quando os discípulos o viram, a Bíblia fala que Jesus aparece entre os discípulos em outros momentos. E existiam aqueles que simplesmente o adoraram. Como fez Maria, que quando o reconhece, primeiro achando que ele era o jardineiro, mas quando o reconhece, ela o adora e diz, Rabi, e ela quer se lançar aos pés, e ele fala, não me impeça, porque eu ainda não subi ao Pai. Sabe, muitos o adoraram. E eu estou falando aqui dos discípulos. Mas alguns ainda duvidaram. Na verdade, Jesus encontra os discípulos em uma das oportunidades. Jesus encontra os discípulos distantes da promessa. Eles não estavam esperando Jesus na Galileia, irmãos. Eles tiveram que ser avisados. Oh, lembre-se que ele marcou o encontro conosco na Galileia. E eu quero dizer a você, sabe, eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei se você continua adorando ao Senhor, ou se você está duvidando, sabe? Se isso vai passar, se isso deu certo, se isso vai ser assim. Se você já está duvidando das promessas, se a dor, a angústia tem apertado você de uma maneira em que você tem colocado em dúvida o que Jesus disse. Sabe, irmãos, a nossa limitação nunca foi um problema para Jesus. Então, eu não sei como é que está o seu coração. Se você continua com aquele mesmo vigor, adorando a Deus, ou se você está duvidoso, ou duvidosa,
ou até mesmo chegou a um ponto de não ter mais certeza de nada. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, isso faz parte da nossa limitação, da nossa humanidade. Mas há algo que Jesus fez para garantir que esse reencontro é possível. Ele mandou um recado para relembrar os discípulos que ele estaria na Galileia. Então, nessa noite eu venho aqui deixar um recado de Deus para você. Um recado desse Jesus. Dizer para você que ele não te abandonou e que ele não esqueceu seus filhos no meio dessa adversidade e que ele não abriu mão dos seus planos nem das suas promessas, que ele não desistiu do plano e que o plano deu certo sim, porque ele ressuscitou, e que o plano está de pé sim, e que você é a pessoa certa. Ele não escolheu você como discípulo ou como discípula por acaso. Ele não te salvou por um equívoco. Você é a pessoa que ele escolheu. E quando ele juntou os discípulos, entre aqueles que muitas vezes ficaram em dúvida, sabe quantas vezes Jesus apareceu e os discípulos acharam que era um fantasma? Às vezes, a manifestação da glória de Deus parece nos assustar devido às nossas limitações. Mas agora esse Jesus, ele vai dizer algo para os discípulos. Ele vai falar assim: olha, esse nosso encontro tem um propósito também. Eu vim aqui dizer a vocês que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Que não há mais limitações, não há nenhum tipo de barreiras, e que você não vai mais precisar esperar eu ressuscitar novamente, porque o que eu fiz foi feito por completo. E na verdade, ele vai lembrar para o que ou por que ele nos salvou. E ele vai dizer: fique tranquilo, eu tenho autoridade sobre todas as coisas, tanto no reino do Espírito, quanto no reino material, tanto no céu como na terra. Não há mais jurisdição, não há mais barreira, não há mais pedra, não há mais espera, não há mais por que esperar, porque toda a autoridade foi investida em mim. O Pai me concedeu toda a autoridade, e essa autoridade que ele recebeu, ele vai dizer aos discípulos: portanto, vocês devem fazer o mesmo. Vocês devem sair às nações. Vocês devem ir às outras pessoas. E vocês devem batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês devem ensiná-las a guardar todas essas coisas que eu tenho ordenado a vocês. Vocês devem lembrar que eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aleluia! Há pessoas que acham que a morte é o fim dos tempos. Há pessoas que acham que essa pandemia é o fim dos tempos. Mas eu quero te dizer, quem pode falar do fim? Somente aquele que tem autoridade no céu e na terra pode falar do fim das coisas. Porque ele venceu a morte. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele se identifica a João no livro de Apocalipse, agora ressurreto e glorificado. Ele diz para João: João, não temas. Eu estive morto, mas eu estou vivo. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o início
Eu sou o fim. A única certeza que eu tenho, irmãos, diante de tantas incertezas que às vezes quer preencher a nossa alma, é que o que Jesus disse, Ele é fiel para cumprir. O que Ele prometeu, vai cumprir, vai suceder. Por quê? Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o início e Ele é o fim. Ele tem todo o poder, é em todo o tempo, é em todo lugar. Eu quero concluir esta mensagem dizendo a você, Ele tem um encontro com você e comigo. E esse encontro de hoje, Ele veio para nos fazer lembrar que a promessa ainda está de pé, que o plano ainda está de pé, e que nem mesmo a morte pôde impedir de Jesus cumprir aquilo que o Pai lhe prometera e aquilo que Ele prometera aos seus discípulos. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida. Quero glorificar a Deus por você que é um discípulo, uma discípula de Cristo. E aí, nesse coração de dúvidas, de alegrias e de angústias, ainda assim você tem corrido como os discípulos correram ali para Galiléia, porque sabiam que Jesus ia estar lá. E quando eles chegaram lá, eles receberam uma palavra poderosa, dizendo, desde o começo eu escolhi vocês, e agora eu quero que vocês vão e façam discípulo de todas as nações. Eu quero orar com você. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, mas talvez você está com esse coração, mesmo diante de Jesus, você não sabe se adora ou se duvida. Mas vamos nos ajuntar em oração e pedir para que o Senhor nos fortaleça, porque Ele bem sabe das nossas limitações, mas Ele tem o poder também para nos fazer suportar e superar essas adversidades. Meu Deus e meu Pai, eu quero orar no nome do Teu Filho Jesus, te dando graça porque o Senhor ressuscitou e nem mesmo a morte pôde impedir do Senhor se reencontrar com aqueles que o Senhor ama, do Senhor se reencontrar com os Teus irmãos. Nem mesmo, Senhor querido, aquele momento tão triste foi suficientemente forte para impedir que o Senhor ressuscitasse. Antes, além de ressuscitar, o Senhor se manifestou a nós, assim como se manifestou àqueles discípulos, para que todos pudessem ver, para que todos pudessem reconhecer que Tu és o Cristo, que Tu és o Filho de Deus, e que Tu tens o poder sobre a morte. E assim como o Senhor ressuscitou, até mesmo aqueles que dormem, o Senhor um dia irá ressuscitar, porque nada pode nos separar. Mas enquanto caminhamos nessa terra, enquanto estamos aqui, que o Teu Espírito nos faça lembrar que o Senhor jamais nos deixará só, que o Senhor jamais nos abandonou, e que debaixo dessa palavra, nesta fé, nesse intuito, nós possamos continuar anunciando que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que nós possamos compartilhar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, assim como nesta noite que finda esse domingo de Páscoa, que nós possamos, ó Pai, lembrar a todos e dizer a todos que nada pode nos separar de Ti, nem as trevas, Senhor, nem a altura, nem a profundidade, nem potestade, nem principado, Senhor. Nada pode nos separar do Teu imenso amor. Recobrando o ânimo,
que nós possamos responder o teu ide em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar, que o Senhor possa fortalecer a tua alma, que você possa dedicar-se a ter esses momentos com o Senhor. Você possa orar em casa com os amigos, com a família que está aí presente. E que você recorde que o reencontro de Jesus jamais vai falhar. Pois Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. E Ele é fiel para cumprir. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer a Deus por os irmãos e irmãs que têm contribuído nesta obra, que têm ofertado, têm contribuído. Eu glorifico a Deus pela sua vida. E se você quiser contribuir, lembre-se que nós estamos nos templos, nas quartas, nos domingos, não é? Ou você pode mandar um WhatsApp e também pode depositar na conta que nós colocaremos no final desse vídeo. Tá bom? Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.